O domínio da pobreza. Napoleão Hill. A pobreza é o resultado de uma condição mental negativa que praticamente toda pessoa experimenta uma vez ou outra. É o primeiro e mais desastroso dos 7 medos básicos, mas é apenas um estado mental e, como os outros 6 medos, está sujeito ao controle do indivíduo. O fato de que uma grande parte das pessoas nascem em ambiente de pobreza, aceitam-na como inescapável e seguem nela a vida inteira, indica o quanto a pobreza é um fator potente na vida das pessoas. É bem possível que a pobreza seja um dos instrumentos de testes do Criador para separar os fracos dos fortes, pois é notável que quem domina a pobreza fica rico, não só em coisas materiais, mas também rico e muitas vezes sábio em valores espirituais. Observei que os homens que dominaram a pobreza invariavelmente têm uma fé intensa em sua capacidade de dominar praticamente tudo mais que esteja no caminho de seu progresso, enquanto que aqueles que aceitam a pobreza como inescapável mostram sinais de fraqueza em muitos outros aspectos. Nunca conheci ninguém que tenha aceitado a pobreza como inevitável e que não tenha fracassado também em exercer a grande dádiva do poder de tomar posse do seu poder mental, como o Criador pretendeu que todas as pessoas fizessem. Todas as pessoas passam por períodos de teste ao longo da vida, sob muitas circunstâncias, o que revela claramente se aceitaram e usaram a grande dádiva do controle exclusivo de seu poder mental ou não. Tenho observado também que essa grande dádiva do infinito é acompanhada de penas pela negligência na adoção e uso da dádiva e de nítidas recompensas pelo reconhecimento e uso. Uma das mais importantes recompensas pelo uso consiste na libertação total dos 7 medos básicos e de todos os medos menores, com pleno acesso ao poder mágico da fé no lugar desses medos. As penas pela negligência em adotar e usar a grande dádiva são vastas. Somados aos 7 medos básicos, existem muitos outros prejuízos. Uma das maiores penas pelo fracasso em usar a grande dádiva é a total impossibilidade de alcançar a paz mental. A pobreza tem muitos méritos se e quando o indivíduo relaciona-se com ela com uma atitude mental positiva, em vez de se submeter à falsa crença de que ela é inevitável ou à atitude preguiçosa de que não vale a pena lutar contra ela. A pobreza pode ser um dos instrumentos com que o Criador força o homem a aguçar suas aptidões, despertar o próprio entusiasmo, agir por iniciativa pessoal e travar uma luta decidida contra as forças que se opõem a ele a fim de poder sobreviver. A pobreza também pode ser um instrumento do Criador para manobrar o homem a um estado mental no qual ele infinitamente se descobre por dentro. Em um grande país como os Estados Unidos, não existe motivo válido para qualquer pessoa mentalmente apta a aceitar a escravidão da pobreza e nela ficar presa. Aqui, como em nenhum lugar do mundo, existe um campo de treinamento em liberdade pessoal que oferece a cada indivíduo as melhores oportunidades para adotar e usar a grande dádiva do direito de mudar seu destino terreno e alcançá-lo. E aqui, como em nenhum outro lugar, o indivíduo é provido de todos os motivos concebíveis para adotar e usar a grande dádiva. A recompensa é tão grande que o indivíduo pode literalmente estabelecer o valor dela. A melhor evidência de que o destino sorri para quem nasce na pobreza consiste no fato bem conhecido de que muito raramente um indivíduo nascido em grande riqueza faz alguma contribuição notável para tornar o mundo um lugar melhor para a humanidade. Muitos filhos de gente muito rica, que jamais tiveram o benefício de influência maturadora da pobreza ou do esforço, com frequência crescem moles e carecendo de resistência necessária ou de motivo para tornarem úteis.
Quando a fortuna sorri para alguém que tem grande riqueza, geralmente escolhe apenas quem criou sua riqueza por meio de serviço útil, não quem herdou ou arranjou riqueza causando danos a outros. A fortuna decididamente fecha a cara para toda a riqueza mal adquirida e muitas vezes faz com que se evapore misteriosamente. A pobreza torna-se uma maldição ou uma bênção dependendo inteiramente do modo como o indivíduo lida com ela. Se é aceita com espírito dócil, como uma deficiência inevitável, torna-se isso mesmo. Se a pobreza é aceita como mero desafio para o indivíduo combatê-la ao seu modo e dominá-la, tornar-se então uma bênção, de fato, um dos grandes milagres da vida. A pobreza pode tornar-se tanto um empecilho quanto um trampolim para alçar o indivíduo a quaisquer alturas de realização em que ele coloque seu coração, dependendo inteiramente da atitude mental ou de sua reação. Pobreza e riqueza consistem em um estado mental. Seguem exatamente o padrão que o indivíduo cria e visualiza com os pensamentos dominantes que expressa. Pensamentos de pobreza atraem sua contraparte material. Pensamentos de riqueza igualmente atraem sua contraparte material. A lei da atração harmoniosa traduz todos os pensamentos em suas contrapartes materiais. Essa grande verdade explica por que a maioria das pessoas experimenta infelicidade e pobreza ao longo da vida. Elas permitem que a mente tenha medo da infelicidade e da pobreza, e seus pensamentos dominantes são a respeito dessas circunstâncias. A lei da atração harmoniosa assume o comando e traz o que elas esperam. Quando eu era pequeno, ouvi um discurso muito impactante sobre a pobreza, que deixou impressão duradoura em minha mente, e estou certo de que esse discurso foi responsável por minha determinação em dominar a pobreza, a despeito de ter nascido na pobreza e jamais ter conhecido nada a não ser pobreza. O discurso foi feito por minha madrasta pouco depois de vir para nossa casa e assumir um dos locais mais abandonados e assolados pela pobreza que já conheci. O discurso foi o seguinte: esse lugar que chamamos de lar é uma desgraça para todos nós e uma desvantagem para nossos filhos. Somos pessoas fisicamente aptas e não há necessidade de aceitarmos a pobreza quando sabemos que ela é resultado de nada mais do que preguiça ou indiferença. Se ficarmos aqui e aceitarmos as condições em que vivemos hoje, nossos filhos vão crescer e aceitar essas condições também. Eu não gosto da pobreza, nunca aceitei a pobreza como meu quinhão e não vou aceitar agora. De momento, não sei qual será o nosso primeiro passo para nos livrarmos da pobreza. Mas uma coisa eu sei: vamos nos livrar dela com sucesso. Não importa o quanto demore, nem quantos sacrifícios tenhamos que fazer. Pretendo que nossos filhos tenham a vantagem de uma boa educação, mas mais que isso, pretendo que sejam inspirados pela ambição de dominar a pobreza. Pobreza é uma doença que, uma vez aceita, torna-se uma fixação que é difícil de lançar fora. Não é desgraça nascer na pobreza, mas muito decididamente é uma desgraça aceitar esse direito de nascimento como irrevogável. Vivemos no maior e mais rico país que a civilização já produziu. Aqui a oportunidade acena para todos que têm a ambição de reconhecê-la e adotá-la. E no que diz respeito a essa família, se ela não acenar para nós, criaremos nossa própria oportunidade de escapar desse tipo de vida. A pobreza é como paralisia progressiva. Lentamente destrói o desejo de liberdade, destitui da ambição de se desfrutar coisas melhores da vida e solapa a iniciativa pessoal. Também condiciona a mente a aceitar uma miríade de medos, inclusive o medo de problemas de saúde, medo da crítica e medo da dor física. Nossos filhos são jovens demais para conhecer os perigos de aceitar a pobreza como a sina deles.
mas vou cuidar para que fiquem cientes desses perigos e também vou cuidar para que fiquem cientes da prosperidade. Que esperem a prosperidade e fiquem dispostos a pagar o preço da prosperidade. Citei o discurso de memória, mas é substancialmente o que minha madrasta disse ao meu pai na minha presença pouco depois de terem casado. Aquele primeiro passo para se livrar da pobreza que ela mencionou no discurso ocorreu quando minha madrasta inspirou meu pai a ingressar na faculdade de odontologia de Louisville e se tornar dentista, e pagou os estudos dele com o dinheiro do seguro de vida que ela recebeu pela morte do primeiro marido. Com a renda daquele investimento em meu pai, ela mandou os 3 filhos e meu irmão mais novo para a faculdade e iniciou cada um na estrada para o domínio da pobreza. Quanto a mim, ela foi essencial para me situar na posição em que o finado Andrew Carnegie me deu uma oportunidade que nenhum outro autor jamais recebeu. Oportunidade que me permitiu aprender com os mais de 500 homens bem-sucedidos que colaboraram comigo para dar ao mundo uma filosofia prática de realização pessoal. Uma filosofia baseada no que know-how de meus colaboradores, adquirido a partir de suas experiências de vida. Embora estime-se que minha contribuição pessoal para a posteridade tenha beneficiado milhões de pessoas em 2/3 do mundo, o crédito desse feito realmente tem início no discurso histórico de minha madrasta repudiando a pobreza. Vemos, portanto, que a pobreza pode ser a inspiração para o planejamento e realização de grandes objetivos. Minha madrasta não temia a pobreza, não gostava dela e se recusou a aceitá-la. E o Criador parece, de algum modo, favorecer aqueles que sabem exatamente o que querem e o que não querem. Minha madrasta era desse tipo. Se ela tivesse aceitado a pobreza ou temido a pobreza, as linhas que você está lendo agora jamais teriam sido escritas. A pobreza é uma grande experiência, mas algo para se experimentar e então dominar antes que destrua a vontade de ser livre e independente. A pessoa que nunca experimentou a pobreza talvez seja digna de pena, mas a pessoa que experimentou a pobreza e aceitou como sina é ainda mais digna de pena, pois condenou-se à escravidão eterna. A maioria dos homens e mulheres realmente grandes ao longo da civilização conheceram a pobreza, mas a experimentaram, renunciaram a ela, dominaram-na e se libertaram. Do contrário, nunca teriam se tornado grandes. Qualquer um que aceite da vida qualquer coisa que não queira não é livre. O Criador proporcionou a todas as pessoas os meios para determinarem seu destino neste mundo em larga medida, consistindo tais meios no privilégio de se libertar das coisas que não são desejáveis. A pobreza pode ser uma enorme bênção. Também pode ser uma maldição para a vida toda. O fator determinante consiste na atitude mental em relação a ela. Se é aceita como um desafio que requer o máximo esforço, é uma bênção. Se é aceita como uma desvantagem inevitável, é uma maldição duradoura. Lembre que o medo da pobreza traz consigo um bando de medos associados, inclusive o medo da dor física e mental. Existe uma história de um homem que morreu e foi para o inferno. Durante os exames de admissão, Satã perguntou: "Do que você mais tem medo?" O homem respondeu: "Não tenho medo de nada." Então retrucou Satã: "Você está no lugar errado. Só acomodamos clientes limitados por medos. Pense nisso. Não existe lugar no inferno para a pessoa que não tem medos." Não tem vez em que eu ouça a palavra medo e não lembre de uma história contada por Helbin Derby, da companhia de seguros Mutual Life. Quando ele era menino, o tio operava um moinho de grãos em uma plantação de Maryland, onde vivia uma família arrendatária negra. Um dia, uma criança de 10 anos da família negra foi enviada ao moinho para pedir 50 centavos para o dono da plantação.
O proprietário ergueu os olhos do trabalho, viu a menina negra parada a uma distância respeitosa e questionou: "O que você quer?" Sem se mexer do lugar, a criança respondeu: "Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela." Com voz ameaçadora em uma carranca, o dono do moinho respondeu em tom brusco: "Não mandarei coisa nenhuma. Agora corra de volta para casa ou vou passar o chicote em você." E continuou o trabalho. Pouco depois, olhou de novo e viu a menina ainda parada ali. Agarrou um porrete, acenou na direção da criança e disse: "Se você não sair daqui, vou usar isso em você. Agora vá andando antes que eu..." Mas não terminou a frase, porque dessa vez a criança negra precipitou-se até ele, esticou o rosto para cima e berrou a plenos pulmões: "Minha mãe quer 50 centavos." Lentamente, o dono do moinho largou o porrete, meteu a mão no bolso, tirou 50 centavos e entregou à criança. Ela agarrou o dinheiro, recuou ligeira para a porta, abriu-se-a e então correu para uma gazela, enquanto o dono do moinho ficou parado de olhos arregalados e boca aberta, refletindo sobre a misteriosa experiência em que uma criança negra subjugou-o e saiu impune. Algo que não se esperava que os negros na terra dele fizessem. Na verdade, o medo pode ser transformado em coragem, fato que a criança demonstrou de maneira mais convincente. De modo semelhante, a pobreza pode ser transmutada em riqueza e feitos dignos de nota, fato que minha madrasta demonstrou de modo impressionante ao erguer nossa família, tanto da pobreza quanto do desespero. Ela reconheceu que nenhuma pessoa que tome posse de sua mente e a direcione para finalidades definidas precisa permanecer vítima da pobreza ou de qualquer coisa que não deseje. A diferença entre a pobreza e a riqueza não é medida somente em dinheiro ou bens materiais.